Vamos, neste momento, abrir o nosso coração para mais um momento do Evangelho. Um momento em que a cidade dorme, não é? A gente encontra um sossego importante para nossa reflexão de hoje, se alimentar do Cristo. Hoje a gente estuda sobre o cuidado do corpo e do espírito. É um item do Evangelho: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E neste momento em que Jesus explica a necessidade de tomar Cristo como modelo, ele nos traz o cuidado com o corpo e o espírito. A perfeição moral, diz o texto, consiste na maceração, quer dizer, em flagelar o corpo? Não. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares da vida e começam por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo segundo as ideias de que somos espírito. Para que a gente pense melhor sobre isso, existem normalmente dois sistemas. O dos ascetas, quer dizer, aqueles que antigamente se baseavam no sacrifício do corpo para poder modificar os sentimentos da alma. E outro desvio também é o dos materialistas, que negam também a existência da alma ou de qualquer outra coisa, como o espírito, não é? Então, quando ele fala materialista, ele fala mais como um sistema de pensamento assim, feito um bloco monolítico, que não abre para nenhuma coisa, não é? Porque a gente está tão imerso no mundo materialista que falar assim materialista fica parecendo que a gente vai falar mal de tanta gente, não é? E nós não somos melhores que ninguém. Enquanto o sistema de pensamento que expulsa o princípio espiritual. É isso que a gente se refere aqui. Então ele diz que há um sistema que quer massacrar o corpo, achando que com isso modifica os sentimentos da alma. E há outro que até negam a alma e, portanto, exaltam somente o corpo, sem perceber que ele é movido por o simbolismo da alma, por um movimento do ser mais profundo que somos e que carrega arquivos de experiências e memória de inumeráveis reencarnações. Então, vamos hoje estudar só um pouquinho esta questão aqui da cura. Vamos propor que a gente possa lembrar da cura dos cegos, da cura dos cegos. Jesus vinha vindo, está aqui, cadê? Jesus vinha vindo e os dois cegos disseram, você pode me curar? E Jesus diz, você acredita que eu possa te curar? Ele disse, sim. Aí Jesus toca nos olhos deles e eles ficam curados. Também uma filha de uma mulher, Jesus diz para ela, ele a toca na frente de todos, era uma obsessão, quer dizer, eles chamavam naquele tempo endemoniados, as pessoas que estavam sob uma influência espiritual bastante violenta. E Jesus tocou e ela ficou curada. E ele ainda disse, minha filha, vai em paz, tua fé te salvou. Aqui, quando ele fala fé, comenta o comentário, né? Deixa eu ver quem é. Um comentário de A Gênese, né? Kardec.
Quando ele fala aqui, ele diz que a fé não está sendo tratada como uma virtude mística. Mística, quando Kardec fala, é porque naquele tempo o povo chamava de misticismo uma coisa que não tem fundamento. Então ele diz, não é algo assim sem fundamento, mas é uma virtude e que ela impulsiona uma força atrativa. E aí, nesta força atrativa, nessa virtude do amor, do nosso desejo de curar, a gente põe em ação uma corrente fluídica. E aí, isso transforma situações de dor e situações de sofrimento que, além de estarem no espírito e na psique, já se corporificam no corpo físico. É isso que a gente deve distinguir. Algumas coisas ainda estão no espírito, outras já passaram para o corpo. E aí a gente deve cuidar do pensamento, que é a matriz, vamos dizer, a fonte, que gera todos os movimentos da alma que vão nos afogar em passado, em reprodução do vivido que não tem valor para a alma, ao invés de abrir nossa fonte de criação do novo, daquilo que a gente espera de nós mesmos, que reencarnou para mudar e para inovar e para reinventar-se, como se diz. O André Luiz diz, o pensamento é gerador de infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem ou do mal, de grandeza ou decadência, de vida ou de morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Aqui no livro Roteiro de Chico Xavier, ele mostra que o pensamento ele gera infracorpúsculos, vamos dizer assim, para não usar uma linguagem muito requintada, que é muito difícil, né? Que a linguagem científica do André Luiz é meio... E mesmo do Emmanuel, aqui é Roteiro Emmanuel, é uma linguagem bastante detalhada às vezes. Então ele diz que o pensamento ele tem algo que ele se corporifica como matéria. E daí ele gera determinados corpúsculos, ele tem nele, na verdade, que podem ativar a alegria, a vida, e pode fazer muito mal a nós mesmos. Todos os estados especiais do mundo físico, do nosso corpo, inclusive a renovação das nossas células, o sono, a paixão artística, o êxtase religioso, os transes mediúnicos, eles são acalentados por vibrações sutis. Ali, naquele esforço de oração, nesse esforço de criar algo na arte ou na vida, na hora que a gente sai do corpo por ocasião do sono e vai sonhar, quer dizer, viver emancipada nossa alma naqueles momentos, nos êxtases, nos momentos de grande ligação religiosa e vários outros impulsos assim, há substâncias magneto-eletroquímicas que são arremessadas, que renovam nosso corpo e ajudam a segurança da vida e da biologia do corpo. É porque ele vai dizer aqui que o corpo ele é modificado pelos estados da mente, que pode agravar a situação de dificuldades que já vem no próprio plano genético. Porque nós podemos mudar muita coisa, mas há algo em termos de mapa genético, quer dizer, aquilo que a gente vem talhado para viver, também em termos de corpo físico,
grande parte disso se talha antes da gente reencarnar, se molda. Mas muita coisa pode mudar. A mente, ela vai inscrever, quer dizer, ela vai, vamos dizer, escrever nos corpos celulares as disposições e significados do próprio destino do ser. E aí os caracteres dos genes formam como que fossem linhas que ligam estes pontos. É difícil, né? A linguagem do André Luiz, ele vai dizer aqui que a fatalidade só existe quando a gente escolhe, quando é espírito, os elementos físicos do nosso corpo que vai reencarnar. Ou seja, quando a gente está no mundo espiritual, pensando na reencarnação e estudando, às vezes a gente estuda séculos para reencarnar novamente com mais condições, com mais êxito, para vencer nossos impulsos antigos, ou muito menos, quando a gente é mais evoluído, é que demora lá mais. Quando é menos, demora menos, porque fica muito mais vinculado à carne, aos aprendizados do próprio mundo terrestre. Não consegue aprender muito em outro nível, um nível mais próprio ao mundo espiritual. Então volta logo, e também porque às vezes tem muitos compromissos para saldar e a consciência fica inquieta, fica sofrendo. Então, na verdade, fatalidade, ele está dizendo aqui, a fatalidade existe unicamente quando o espírito escolhe, antes de reencarnar, a prova que ele vai vivenciar. Prova como sendo aprendizagem, certo? Quando ele escolhe essa prova, ele escolhe uma espécie de destino, que é uma consequência da posição que ele vai viver, onde ele vai ficar colocado e das situações, das linhas, vamos dizer, básicas das situações que ele vai encontrar. Com relação às provas físicas, ele está falando isso, porque as provas morais, o espírito é sempre senhor, para ceder ou resistir. Quer dizer, ninguém está marcado para errar, para matar, para fazer isso, para fazer... Não, o espírito, ele vem com o potencial de muitas vidas e escolhe situações antes de reencarnar, e até o corpo físico, os caracteres genéticos básicos do corpo físico, para que ele possa realizar aquele aprendizado. Mas muita coisa pode mudar. Você pode ter uma genética que ia eclodir uma doença, e você mudou tanto que ali, no próprio, aquilo já se transmudou, já se transformou. Enfim, nós podemos mudar situações que iam se corporificar, que iam tornar-se doença, vamos dizer assim, mas que a nossa mente, ao modificar, modificou aquele quadro físico. Mas existem algumas coisas que elas estão dentro do tipo de vida que você escolhe antes de reencarnar. Algumas coisas físicas, porque moralmente, em termos do que você vai viver, nós temos, mesmo que temos essas linhas básicas, a gente tem o livre-arbítrio. Quer dizer, a nossa liberdade de fazer assim ou assado, de fazer o bem ou de continuar reproduzindo movimentos sem valor para a alma. De forma que, mesmo que às vezes, para coroar nosso aprendizado de hoje, a gente lembra daquela fala do Chico Xavier, de que quando a gente está trabalhando no bem, mesmo que venham cobranças na vida, nessas situações da vida que a gente escolheu viver para aprender, não estão todas marcadas, são linhas gerais de aprendizado. Os detalhes se fazem aqui na Terra. As forças de atração, de ajuda, de amizades com espíritos, com pessoas, tudo vai se fazendo na Terra. Você tem uma linha de evolução. Vai viver a pobreza, vai viver para trazer, como a gente viu Mozart, trazer a música para a Terra em determinadas situações que ajudariam as pessoas. Então, cada um, às vezes a pessoa vai viver uma vida humilde para trabalhar a humildade, já que viveu situações de orgulho muito pronunciadas em muito tempo. Vai se devotar à família, já que em outras vidas pensou muito mais no amor a dois,
Então vai ter uma condescendência, um cuidado maior com os outros aspectos da vida afetiva. Então, na verdade, nós escolhemos antes de reencarnar estas linhas básicas, mas aqui há a liberdade. No entanto, o corpo físico, ele vem com umas escolhas, umas características genéticas, algumas já definidas lá, antes de vir. Mas tem a última coisa que é muito feliz é que quando a gente ia viver coisas na vida que são difíceis, nesse aspecto moral, nesse aspecto da nossa experiência comum com os outros, se a gente está fazendo bem, a cobrança dos espíritos não nos atinge. Não nos atinge como poderia atingir, vamos dizer assim. Porque quando a gente está trabalhando no bem, a espiritualidade pede que o anjo da misericórdia de Chico Xavier venha nos ajudar. Vamos ler o texto de Emmanuel. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Tá vendo? A gente tem a suspensão dessa cobrança quando a gente faz o bem. E fazendo o bem, a gente modifica os quadros, vamos dizer, das nossas imperfeições e, portanto, a conta do destino nossa vai mudar. O bem constante, vamos finalizar, gera o bem constante. E mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua, gradativamente desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva, quer dizer, de imperfeição que eventualmente ainda temos no nosso corpo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, e trazendo-nos, levando-nos, exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade e ao perdão, estabelecem, quando esses princípios de amor são observados, a imunidade perfeita do nosso interior, fortalecendo o poder da mente na defensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos mais possibilidades de evolução para Deus. Aqui é Evolução em Dois Mundos, um livro, que detalha esta relação do corpo físico com o corpo mental. O corpo mental está no corpo espiritual, Já é um conhecimento que André Luiz traz. Então, ele está dizendo aqui que nossa mente modifica o estado físico e leva a uma renovação de células que pode nos auxiliar. As vibrações que a gente vai levando em benefício do próximo, as nossas vibrações de auxílio, de amor, de certa forma como que limpam no nosso corpo espiritual uma carga de imperfeições que a gente trazia. Por quê? Porque a gente vai mudando o nosso ser, a gente muda também a nossa vibração. E essa vibração é, vamos dizer, a cor do nosso amor. Ela é como se são as ondas, eles dizem, mas eu gosto de dizer assim mais poeticamente. Então, quando a gente ampara os outros, quando a gente corre com o nosso amor em benefício do outro, a gente acha condições também de se renovar, porque também o outro nos envolve numa corrente fluídica amorosa e nós
nos renovamos fisicamente também. Não é só com a nossa mente. O nosso corpo, em nível celular, as células, elas se renovam de forma mais saudável e adquirem uma imunidade. Ele diz que nos leva a mais amar e, portanto, a ter mais condições de cumprir os aprendizados da vida. Isso não quer dizer que não tenha uma doença que Emmanuel diz, chamada doença auxílio, que ela vem para socorrer a gente quando a gente ia fazer coisas que não estavam próprias, ou que ia exagerar nisso ou daquilo, a doença segura, que não tenha outras formas de enfermidade, a doença que expurga, que coloca fora coisas que estavam lá de outras existências no nosso corpo espiritual e que não vai ter tanto jeito se não expurgar, como os olhos do Chico Xavier, feridos que saíam sangue às vezes. E ele disse, não, isso daqui é uma coisa antiga, deixe comigo que as outras coisas, isso daí eu preciso, isso me mantém acesa, uma certa vigilância. Não é vontade de sofrer, é uma consciência de que a gente não pode viver no mundo da Terra sem nenhuma imperfeição física, sem nenhum problema de transformação ético-moral ou de transformação no amor. A gente está aqui porque precisa esse aprendizado, não é? Então, e por fim falar da importância, então, de mantermos o nosso pensamento, como a gente viu no começo e aqui no fim as nossas ações, num padrão crístico, para que a gente possa propor o amor para nós mesmos, mesmo nos pequenos atos agora, que compõem a vida de uma situação de pandemia, de uma situação em que o mundo precisa repensar a própria mente no nascedouro das ações, para que as ações possam ser mais próprias a esta referência que Jesus tão amorosamente nos dá. Vai em paz. Assim ele diz, que a gente possa ir em paz com a nossa renovação. Graças a Deus.